Bom dia pessoal, bom dia para todos, muito axé para todos vocês. Passando por aqui para tirar algumas dúvidas que o pessoal me perguntou aí e vem me perguntado já faz um tempo. Eu já falei bastante sobre os pontos riscados, né, para vocês. Tem inclusive um vídeo que fala, né, sobre os pontos riscados, bem lá no começo, bem anterior, né, aos nossos vídeos mais atuais. Mas eu vim falar um pouco, né, sobre essa importância, né, dos pontos, né, os pontos riscados, né. E é uma defesa, né, existe um ponto raiz, né, que identifica qual entidade ali, né, o que pertence a qual entidade, esse é o ponto raiz que a gente fala, né. Aí quando os pontos são riscados ali no tabuleiro, existe uma defesa, né, muitas vezes, né, aonde ali é firmado, né, uma proteção, né, então vai as ponteiras ali, né, as ponteiras, né, é um firmamento, né, as ponteiras ali são armas, né, de proteção daquela entidade, né. Então, quando é feito um ponto ali riscado, né, é para guardar aquele trabalho, aquela situação ali que está ocorrendo. Sendo que existe ali os guardiões, né, os donos da porteira, existe o Pai Ogum Megê que está ali, né, fazendo toda a proteção. Ali seria mais uma defesa diante de um trabalho, né. E é firmada as velas, né, então muitas vezes, né, o que acontece? As velas ali, né, são direcionadas na vibração, né, daquela energia que está ali trabalhando e é direcionada para aquela situação que ele se encontra, né? Vamos supor, a vela foi firmada ali para as almas, né? Então, muitas vezes está a vela ali acesa, aí está a vela ali daquele caminho que está sendo trabalhado, né? Daquela proteção ali, e às vezes são acesas várias velas no mesmo pacote. Tá vibrando as velas no mesmo pacote. Vamos supor assim, eu firmo uma vela ali, né, pro Pai Exu Caveira e pra Mãe Maria Padilha, estão ali juntos trabalhando, né, naquela sintonia ali, naquela direção, né, e firmo ali a vela, né, para aquela situação ali que se encontra, né, e muitas vezes a vela começa a chorar muito. Vamos dizer que a vela da tronqueira da Mãe Maria Padilha começa a chorar muito. E às vezes são as mesmas velas do mesmo pacote. Por que que as outras não estão chorando se ela tem a mesma qualidade? Se ela vem no mesmo pacote, era para todas chorarem, né? Isso quer dizer que ali, né, a parte que está sendo mais afetada, a parte que está sendo diretamente alcançada é ali, né? Vamos supor que seja ali da tronqueira da casa. Então ali, né, tá aquela frequência tá batendo direto ali. Então ali tá puxando, né? Tá derramando ali, né? Então assim, é todo um conjunto, né? Um conjunto como a pemba, né? Ali os pontos são riscados. A pemba, ela já vem já, né, com aquela energia ali espiritual, né, para aquele ponto, né. Quando um guia, né, risca aquele ponto ali, ele já está fazendo uma afirmação, uma confirmação, né, ele já está assinando ali. E quando um dirigente, um sacerdote, ele vai riscar para o filho, ele sabe, né, já foi preparada aquela pemba ali, e ele sabe qual é a intenção, né, daquele ponto que ele vai arriscar, que muitas vezes é preciso para aquele filho. Então ele sabe a intenção, né? Quando uma pessoa vai ali que não sabe, muitas vezes copia, vai ali, por exemplo, numa rede social, olha um ponto e risca, né? Muitas vezes não sabe, não está preparada, muitas vezes ela risca um ponto e muitas vezes se tem forças ali
situações energéticas ali que são negativas, podem tomar conta, né, daquela situação ali, né? E muitas vezes a pessoa ali não é preparada e muitas vezes a pessoa não sabe lidar, né? Aí a situação vem contra aquela pessoa, né? Porque as defesas que estão ali não foram direcionadas, né? A pessoa simplesmente riscou ali, fez um ponto e a pessoa não tem uma direção, não tem um firmamento, então qualquer força ali pode, né, assumir aquela condição ali e te trazer ao contrário, né? Vir algo negativo ali que possa vir te prejudicar. Então, tudo é intenção, né? Quando o teu dirigente, teu cacique já sabe, já faz, já é preparado para isso, ele vai ali, ele vai riscar, ele sabe qual a intenção, qual a direção, as forças que estão ali atuando, né, para fazer esse ponto riscado. E quando uma entidade risca, ela tá ali firmando, né, trazendo aquela defesa, né, aquela proteção, né, segurando. Então, ali, muitas vezes, forças que estão ali, dependendo do trabalho, da situação, a força ali vai ficar mais atingida. Então, a vela em si, ela vai trabalhar mais, porque ela está recebendo diretamente, né? A paulada está indo ali, né? Então, ela vai puxar ali. Então, gente, o que acontece? Essa questão do ponto riscado, né? Existe o ponto raiz, que é o que identifica aquela entidade, existem outros elementos ali, né, naquele ponto. Então, tu já sabe identificar, por exemplo, o garfo quadrado representa Exu, o garfo redondo representa Pombogira, né? Existem polos positivos ali, polos neutros, polos negativos, né? E tudo tem, como se diz assim, um significado, né? Muitas vezes tu recebe ali primeiro, né, aquele símbolo ali e depois no decorrer do tempo, né, tu vai alcançando, né, os outros símbolos, eles são trazidos, né, para aquele médium. O guia, quando está incorporado no médium, ele vai ali e risca, ele vai e faz completo ali, ele sabe riscar todo o ponto dele ali, né? Muitas vezes o que acontece depois quando o médium incorpora, em outras vezes, sempre pergunta, o meu guia riscou o mesmo ponto que ele riscou da outra vez? Né? Sempre o médium faz essa pergunta, ele fez o mesmo ponto, tu viu se ficou igual o ponto? Gente, o guia, ele sabe qual é o ponto dele, ele sempre vai riscar o ponto dele. O que acontece é que dependendo da situação, tem vários pontos, né? Existem pontos de defesas, pontos de firmezas, né? Então, existem vários pontos, né? A assinatura, né, daquela entidade ali, ela sempre vai usar a mesma assinatura. Porém, existem muitos pontos, né? Tem entidades que vão ali e só vão riscar aquele ponto ali que é o ponto de aonde da vibração dela, né? Aonde ela atua. Então ela vai chegar ali e vai fazer aquele ponto riscado ali, que é o ponto, né, onde ela trabalha, a defesa dela ali, tá? Mas o guia sempre ele vai chegar e ele vai riscar o mesmo ponto, né? Então, existe muito essas questões do ponto riscado, né? Existe muito mais segurança nas questões dos médios também, né? Que sempre quando chega esse momento, os médios ficam muito inseguros, né? Os médios têm muito medo. Mas a entidade incorporada, né? Ela vai saber riscar o ponto, né? Eu sempre digo que o ponto também, né, serve como uma prova, né? De confirmação, né, que aquela entidade está ali. Então, os médios têm muita insegurança, né, nessa questão. E eu sempre falo até que também serve como uma proteção também pros médios, né, porque muitas vezes o médium não tá tão firme assim, né, e às vezes a gente não precisa nem estar incorporado, quem tem já mais tempo de religião percebe, né,
a gente consegue enxergar, né, alcançar, né, sempre o chefe da casa, né, o chefe ali, aquele guia, ele vai saber, né, ele vai confirmar ali, né, se tá tudo certo. E falando assim em guia e chefe, né, eu ia falar também nessa questão, né, dessa intimidade que a gente tem, né, com o nosso povo de Exu, porque a gente identifica muito o povo de Exu, muito parecido, né, com a nossa energia, muito próxima à nossa energia, né. Então, muitas vezes a gente quer falar sobre amor, quer falar sobre traição, quer falar sobre algo assim, que a gente da nossa intimidade, a gente se sente mais livre, né? A gente tem mais liberdade de chegar, né, para os Exus e perguntar para as pombogiras, né? Por exemplo, tu não chega para um preto velho e fala, né? Ah, eu quero um amor, né? Geralmente, quando tu vai falar com o pai velho, com uma mãe velha, tu vai ali para escutar seus conselhos, né? Não que o pai velho e uma mãe velha não possa falar, né, sobre amor, porque eles também já foram seres, né, dessa terra que também, né, já viveram como nós e também já gostaram, já se apaixonaram, já tiveram relacionamentos, mas devido, né, o que um pai velho passa pra gente? O pai velho passa pra gente como se fossem os nossos avós, né? A gente não vai chegar pros nossos avós e dizer para eles, né, ah, eu quero conhecer uma pessoa, né? Não vai ser assim. Então, mais ou menos eles trazem, né, a sabedoria, né, aquele respeito. E os nossos caboclos, quando a gente vai até eles, geralmente a gente está precisando, a gente está se sentindo assim, machucado, a gente está ferido. A gente vai para buscar um equilíbrio, né? A gente vai para buscar aquela proteção ali, aquela cura, né? Que a gente está muito magoado, muito ferido, muito machucado, né? Então eu sempre digo que são os nossos, aquela força ali, né? Os jovens, né? Eu falo jovens, os caboclos pela força, né? Então a gente já vai ali mais para buscar um equilíbrio. E quando a gente chega no nosso povo da rua, a gente já chega assim com aquela liberdade maior, né? É como se eles fossem aqueles nossos tios, né? Que a gente sai com eles na rua e a gente está conversando com o tio e está falando, tô gostando de uma pessoa, né? Quero muito ficar com aquele menino, quero muito conhecer aquela menina. Então a gente se sente mais livre, né? Porque a gente se identifica muito, né, com a energia, porque é uma energia muito parecida com a nossa energia, né? Mas a gente tem que ter, todos eles podem nos dar conselhos, né? Mas a gente se sente, né? Eu vim para trazer como a gente se sente diante da liberdade que a gente tem, né? Falando com o preto velho, falando com o caboclo e como a gente aborda muito, né? A questão, né, do povo de Exu, né? Porque a gente se sente mais livre por as entidades, né? Exu e Pombogira trabalhar muito nessa questão, né, da inveja, nessa questão mais densa, né, da demanda, da limpeza, do descarrego, né, de cortar uma magia, desfazer uma demanda. Então a gente se sente mais à vontade de falar, né, com o nosso povo da rua, né, sobre essas questões mais pessoais, né, mais materiais que é da matéria. Então, eu passei aqui, gente, para falar com vocês hoje. Um bom dia a todos vocês. Compartilhe aí o canal, gente. Dê um joinha, se inscreva. Eu sou Alessandra Ortiz, filha de Ançã. E tô aqui, gente. Tô aqui no nosso canal, começando a segunda-feira. Um Laroixo, Atotô, Paiavaluaê, Saravá, os nossos pretos velhos. Adorei as almas. Alô pro meu Pai. Que Pai Bará no dia de hoje possa abrir nossos caminhos, nossos cruzeiros. Que seja muita firmeza, força, proteção, clareza. E axé para todos nós. Axé, meu povo. Até a próxima.